noite. O Gazeta Esportiva está chegando na área e nem precisa do árbitro de vídeo para saber que o programa de hoje está muito legal. E nós começamos logo com o jogo mais polêmico das quartas de final do Campeonato Paulista. No sábado, o Palmeiras foi ao interior encarar o Novo Horizontino, voltou com um empate na bagagem e muita, mas muita reclamação sobre a arbitragem da partida. Borja está de mal com a bola. Aos 2 minutos, perde gol cara a cara. Aos 11, desperdiça mais um, agora de cabeça. Aos 38, Antônio Carlos dá uma vacilada. Murilo rouba-lhe a paçoca. Dispara, pré-solta e Cléo Silva emenda. Abrindo o placar, 1-0 Novo Horizontino. Lance polêmico que será discutido adiante. O Verdão tenta equilibrar a contagem, com Bruno Henrique vindo de trás. Na sequência, para tudo. Opa, chama o VAR. Replay na casinha de vidro. E depois de analisar as imagens, põe na cal. É pênalti. Murilo se apresenta. Fernando Praz cresce e pega no canto. Aos 11 do segundo tempo, após bela troca de passes, Arthur, inscrito para as quartas de final, faz jus à escolha de Felipão. 1-1. Paulinho quer retomar a ponta, Fernando Praz está lá para impedir de novo. Empate no duelo de ida no estádio Jorjão, em Novo Horizonte, com pouca gente nas arquibancadas, apenas 4.000 torcedores e muita polêmica fora de campo. O protagonista deste primeiro mata-mata do Campeonato Paulista 2019 não foi o centroavante, o meio-campista, o goleiro, o treinador, nem o juiz do jogo, e sim ele, o VAR, a grande novidade do Paulistão, o tal do árbitro de vídeo. Tivemos 2 lances de interpretação muito simultânea na partida que marcava o início da utilização do VAR. Ambos os lances contemplaram a mesma situação, a utilização de um braço, do braço direito. Ambos estavam envolvidos em situações de gol. O lance que nos tiraria a possibilidade de tomar um gol nem sequer foi revisto. Quando o lance em que o Palmeiras sofreu um pênalti, no mesmo braço direito, a determinação do mesmo VAR foi de consulta. O Palmeiras não concorda em ter que pagar um valor absurdo para uma equipe de VAR vir e fazer o que fez. Eu venho aqui falar para vocês que a gente checou todas as imagens e eles chegaram em 2 câmeras que ofertam uma imagem melhor, que mostra claramente que a bola toca na barriga desse jogador. E a outra questão é a questão do pênalti. Lance difícil também, em que o árbitro não tem um bom posicionamento pela dinâmica da jogada, né? O jogador fica na frente dele, né? A mão é quase que escondida ali. Tinha 6 olhos lá em cima, o Palmeiras ele tem que ver aquilo que aconteceu. Não foi pelo árbitro nem o pênalti, nem ter dado a sequência, não bateu. Tanto é que, com certeza, 6 olhos, 6 câmeras, com certeza teria dado se fosse. Eles estão equivocados. Sobre VAR, sobre arbitragem, sobre Pedro, Paulo. Um dia que eu terminar de jogar futebol, eu vou falar algumas coisas. Terminar de jogar, não, já terminei há muitos anos. Terminar de ser técnico, eu vou dizer algumas coisas. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Muito chororô, de verdade, sério. A imagem mostra que bateu no peito. Fala peito, barriga do jogador, não bateu na mão. E tem que parar com isso, sabe? Isso não agrega nada para o futebol, isso tira o foco de mais uma partida ruim do Palmeiras. Ontem mesmo, a gente vai até mostrar, provavelmente, o Carille falando, né? O Coelho jogou mal, assume que não jogou bem e pronto. Agora ficar com esse discurso, pagamos, é paulistinha, isso não acrescenta em nada para o futebol brasileiro. Erros eventualmente acontecem. E pensar, Flávio, acho até que você tinha essa ideia, imaginava que a tecnologia no futebol vai tirar a polêmica. Tirou nada, continua a mesma coisa, todo mundo reclamando, sabe? Faz lembrar daquela história assim, mas a imagem mostra que houve impedimento, o videotape mostra que houve impedimento, o videotape é burro, né? Sei lá, o replay é burro.
Enfim, a polêmica sempre vai existir, mas não podemos tirar o foco. O Palmeiras empatou em Novo Horizonte e mereceu empatar pelo que produziu. Essa é a verdade. Flávio. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Sem dúvida, o Palmeiras não fez uma boa partida, o resultado foi correto, algumas coisas... e a arbitragem também, estava tudo certo. Gostei da presença do Ednilson Corona, é importante a arbitragem dar satisfação, claro. Sim, acho que isso é uma evolução. Também entendo o Palmeiras porque ele foi, no ano passado, teve aquela palhaçada na final do campeonato e ele foi prejudicado, então ele tem toda a razão de estar pelo menos com prevenção contra a Federação Paulista de Futebol, e aí você vê o jogo do Corinthians, besteira. Mas você vê as imagens de Araraquara, desce Andrés, desce um outro diretor, depois desce o Reinaldo Carneiro Barros. É lógico que não aconteceu nada, mas enfim, sabe aquela história? Você gera motivo. Você gera motivo. Então, desnecessário, né? E o Palmeiras está realmente muito bravo com toda essa situação, mas a verdade é que o jogo não foi... O nível do jogo foi muito baixo. E outro detalhe, 4.000 pessoas no estádio. Nem o interior aguenta mais esses campeonatos regionais. Nem as cidades do interior. 4.000 pessoas, o estádio cabe 15, 16? Nem isso, nem no... Isso que é jogo decisivo, né? O time da cidade chegando no jogo decisivo e nem a cidade se interessou. Ou seja, modelo falido, né? Impressionante mesmo. Olha, com as relações estremecidas com a Federação Paulista de Futebol desde a final contra o Corinthians no ano passado, o Palmeiras voltou a menosprezar a importância do torneio. Então a gente quer a sua opinião sobre esse tema na nossa enquete do dia. Para você, o campeonato estadual é paulistinha ou é paulistão? E aí, é paulistinha ou é paulistão? Entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto. Você também pode participar do programa mandando seus comentários, palpites e perguntas nas redes sociais com a hashtag Gazeta Esportiva. E você tem ainda mais uma opção para interagir com a gente, mandando um vídeo de até 10 segundos, falando seu nome, cidade e algum comentário sobre esse tema. WhatsApp 99479-1633, 99479-1633. Lembrando de gravar com o celular deitado, tá bom? E acenda a luz da sua casa. E aí, é paulistinha ou é paulistão, Flávio Prado? Eu não gosto de contestar os títulos, o Celso que faz isso. Não devia ser assim e tal. Faltou paulistinhazinho, que seria o que eu votava. Mas aqui nas duas opções, paulistinha. Ó, seguinte, que os regionais perderam importância no decorrer dos anos. Claro que perderam. Eu sinceramente, não vejo muito sentido ainda na existência dos regionais. Ponto. Agora, realidade mesmo, é paulistinha para quem perde e é paulistão para quem ganha. Ponto. Isso me lembra... Se o Palmeiras for campeão, ele vai falar paulistão? O Roger caiu porque perdeu para o Corinthians. Falaram. Mas o Corinthians é maior que o paulistinha. Quem inventou essa história do paulistinha foi o Paulo Nunes, quando o Corinthians ganhou o Paulista sobre o Palmeiras em 99 e o Palmeiras ganhou a Libertadores. E o Paulo, fica aí com o paulistinha. E tá errado? Não tá errado. Ganhou a Libertadores. Tudo bem. Não, tudo bem. Mas é paulistinha para quem perde e paulistão para quem ganha. Acha que é paulistinha mesmo? Então tenha peito, como faz o Atlético Paranaense lá no Paraná, e bota a molecada para jogar Campeonato Paulista. Eu concordo com você, deveria colocar. É paulistinha, todos vai ficar falando. Colocar. Faz isso. O Atlético Paranaense pode falar que é paranazinho, porque vai lá, coloca só a garotada para jogar e os titulares... ganha ainda por cima. E os titulares ficam treinando. Então tem que parar de, sabe, com essa blá blá blá, já que tá de briga mesmo, assume, tenha peito. Aí bota a molecada para jogar. Quero ver se tem coragem. Para o Celso Cardoso, é paulistinho ou é paulistão? É paulistão, óbvio que é paulistão. Beleza. No outro jogo de sábado, o Santos conseguiu superar a queda de rendimento, os desfalques e a melhor equipe da primeira fase do Paulistão. 2-0 para cima do Red Bull Brasil, numa partida que ficou marcada pela troca de farpas entre os treinadores. No Pacaembu, para mais de 20.000 pessoas, o Santos tinha pela frente a sensação do Paulistão, o Red Bull Brasil, do técnico Antônio Carlos. Outra atração era o VAR, o árbitro de vídeo, novidade da fase final do torneio. E logo aos 8 minutos, a primeira intervenção. O gol de Diego Pituca foi comemorado, mas invalidado após checagem da arbitragem. Mas não teve jeito. 2 minutos depois, Sanches bateu falta e abriu o placar. Santos 1-0. O Red Bull acordou e Ítalo perdeu um gol inacreditável. Aos 28, Vanderlei fez milagre na batida queima-roupa do mesmo Ítalo, que minutos depois ainda acertou a trave santista.
Aos 36, Rodrigo fez boa jogada, Júlio César espalmou e Sanches quase fez o segundo. Pituca também perdeu uma chance incrível após cruzamento de Eduardo Sacha. Na segunda etapa, a defesa do Red Bull falhou. Copete serviu Diego Pituca de bandeja para aumentar o placar, 2-0. Atuação convincente, resultado que garante ao Santos uma boa vantagem para o jogo de volta em Campinas, mesmo com a polêmica em relação aos salários atrasados do elenco. Este grupo não lo afecta deportivamente, circunstâncias que seguramente se tendrán que resolver en el corto plazo. No lado do Red Bull, sobrou reclamação, mas em relação à conduta do técnico argentino Jorge Sampaoli, que se estranhou com o treinador Antônio Carlos. O preparador físico dele já estava praticamente xingando todo mundo ali no banco, é só olhar. Depois, na saída do intervalo, continuou me xingando, não só eu, como todos os outros membros da comissão. No final, a mesma coisa. São coisas que terminam no campo, no jogo, não tem nenhum tipo de importância. Perfeita a frase de São Paulo. São coisas que ficam dentro do campo e não tem nenhuma importância. É divertido. Sim, divertido. Claro. Essa confusão, um mexe aqui, outro mexe de lá. Cabeça e tal. quente. Não tem nada. Agora, o que me chama a atenção é que o Santos ele tem protagonizado os melhores jogos do campeonato. Claro. Santos e Oeste foi um dos melhores jogos. Agora, Santos e Red Bull foi outro grande jogo. Sabe, duas equipes buscando gol, o Red Bull perdeu uns 2 gols feitos, o Santos perdeu uns outros 2 gols feitos também. Então, fosse um jogo 4-3, 5-4, seria nenhum absurdo. Quando a gente vê, assim, de repente um jogo que um time cria uma única chance o jogo inteiro, isso é um baita de um espetáculo, né? Sinceramente, é uma pena, por causa desse regulamento esdrúxulo, que Santos e Red Bull têm que se matar agora, porque poderiam ser finalistas do campeonato pelo futebol que apresentaram mais até aqui. Correto mesmo, né? E foi um jogo bem legal. Eu tinha expectativa desse jogo, continuo tendo. Acho que vai ser o melhor jogo dessa rodada que começa amanhã. Eles jogam, aliás, amanhã. Como foi disparadamente o melhor jogo da primeira roda. 2 times bem legais, bem interessantes. E o Red Bull está começando a se cansar do Oeste e está partindo para o Bragantino. Exatamente isso que eu falar. Deve fazer uma negociação com o Bragantino nas próximas horas e teremos um Red Bull em Bragança, o que será muito bom para a cidade. Profissionalismo, empresa no futebol. Isso vai ser ótimo. E outra vantagem é porque já tem uma torcida local. Uma torcida que acompanha e tal. Em vez de em vez de RB Brasil, RB Bragantino. Pode ser bem interessante. E outra coisa, devemos ter atualização também na matéria do Santos logo mais, mas os salários atrasados já foram quitados pelo time da Baixada, tá? Sem poder contar com os medalhões Hernanes e Nenê, o São Paulo apostou na garotada da base e se deu bem diante do Ituano no Morumbi. Destaque para o jovem Igor Gomes. Guardem esse nome. O assunto depois do jogo era ele. Ele sabe que da importância dele no grupo aí, vem crescendo dentro dos treinamentos. É um menino muito focado, que trabalha bastante. Isso só demonstra a qualidade que tem as categorias de base do São Paulo. Tem que dar os parabéns pelos 2 gols, felicitá-lo, nos ajudou muito e fez uma grande partida. O garoto de 20 anos que estreava no Morumbi foi a estrela de uma tarde de bom futebol apresentado por um São Paulo repleto de garotos formados na base. Um time mais leve, mais dinâmico. Basta ver a jogadaça do primeiro gol. O nome dele é Igor Gomes! Eu encontrei ele na rede porque é gol do São Paulo! Mesmo com alguns lances de perigo do rápido Ituano, foi o tricolor que teve as melhores chances da primeira etapa. Na segunda, a equipe de Tu voltou a assustar, mas o domínio era mesmo do São Paulo. Tanto é que aos 15 minutos, olha só quem apareceu de novo. Anthony serviu Everton Felipe para bater, pegou na de solta, tá lá! Gol! O nome dele é Igor Gomes pro São Paulo! O terceiro só não veio porque a bomba de Hudson explodiu no travessão. Por
porque o chute de Pablo parou no goleiro Pegorari e porque Reinaldo, de direita, parou na trave. O Ituano também queria jogo e teve um gol polêmico anulado pela arbitragem. Até que o baixinho Morato apareceu, primeiro exigindo grande defesa de Thiago Volpi e depois marcando de cabeça após cobrança de escanteio. Olha a lei do ex aí, Morato! Acho que com 2-0 seria um pouquinho mais difícil. Vamos falar a verdade, né? Seria difícil. Agora, com 2-1, a gente também temos que fazer 2 gols, né? Para liquidar de uma forma direta. Mas, enfim, uma coisa de cada vez. Fim de papo, 2-1 e uma noite inesquecível para ele. Garoto, meia, marcando os primeiros gols da carreira no Morumbi. Inevitável não lembrar de outra cria da base do clube. Como eu já falei algumas outras vezes, ele tem a carreira dele e eu estou começando a minha agora. Então, eu prefiro que, falem de mim, entendeu? Não o Cacazinho, Igor Gomes. Quando acabou o jogo, eu só pensei em ligar pro meu pai, pra minha mãe, pra minha irmãzinha. Acabei ligando para eles numa chamada de vídeo. E acabei não me contentando, ver meu pai chorando, minha mãe chorando, falando que estão orgulhosos, porque eles sabem o tanto que eu já batalhei para estar aqui e eles sabem o tanto que eu queria. É um atleta que hoje foi muito bem na partida, já havia jogado bem na minha ótica diante do São Caetano e acho que tem muito a evoluir ainda, como também tem uma possibilidade de oscilar, porque é um jovem jogador, assim como os outros. Acho que hoje foi realmente a estreia do São Paulo no ano em termos técnicos táticos, né? Tudo aquilo que nós vimos até aqui foram feitos ajustes e hoje realmente o São Paulo fez um belo jogo de futebol. Ô Flávio, quando o São Paulo se classificou na Bacia das Almas, aquele jogo lá em São Caetano e tal, aí o discurso era de que era um novo campeonato. Pois é, e aí acho que faz sentido o que disse o Wagner Mancini, fizemos a nossa estreia. Isso. Né? Porque pela primeira vez a gente viu um São Paulo produzindo alguma coisa e poderia ter deixado o Morumbi ontem já classificado. Verdade. O gol do Morato deixou o Ituano ainda em condições de brigar. Mas foi um São Paulo que pelo menos inspira um pouco mais de confiança. Só precisa ir com calma, porque não jogou nenhum clássico, né? Claro. Com calma, o Ituano é muito bom time, mas ele dá espaço para jogar e tal. Então vamos esperar um pouquinho, o São Paulo não é um time confiável. Vamos esperar, mas ontem foi bem, precisa tomar cuidado com esse menino, esse Igor Gomes, porque ele tem alguma virtude, mas calma. E ele já foi chamado de um novo Kaká. Não sei se já não venderam, será que já não venderam? Porque os caras são loucos para vender lá, então Eu preciso falar de um tema. Diga. Posso, Michele? Claro. Ontem no Mesa Redonda, eu falei 2 coisas sobre o São Paulo a respeito da morte do Ayrton, lateral esquerdo. Que é lateral esquerdo do time de São Paulo, muito bom, do final dos anos 80. E realmente eu cometi um erro. Eu falei que não houve minuto de silêncio para o Ayrton, e houve sim, talvez tenha até a imagem aí, houve sim, o São Paulo pediu e colocou na súmula. Então eu estou aqui fazendo a retratação, mas sabe por que eu cometi esse erro? Por prevenção. Eu estava com prevenção contra o São Paulo e o Ayrton. Sabe por quê? Porque o São Paulo teve a coragem de abandonar o Ayrton no momento que ele estava com câncer. E a esposa, desesperada, ligou para o São Paulo, falou com o Raí. Falou com um monte de gente lá no São Paulo, com o Raí com certeza, Dona Isabel. E o São Paulo não deu a menor importância para ele, 0, dane-se. Não ligou, não deu a mínima. E aqui me ligou um tal Fernando Faro, que ligou aí achando que podia intimidar, como se tivesse alguém do São Paulo com capacidade para me intimidar, exigindo que houvesse a retratação. Está feita. E aí eu perguntei para ele sobre o câncer do Ayrton, que vocês abandonaram. Até agora não tem resposta. Minha resposta teve, a do São Paulo não teve até agora, talvez porque não tenha o que falar. E sabe como é que o Ayrton foi operado? Sabe por que o Ayrton foi operado? Eu detesto fazer esse tipo de coisa, mas eu sou obrigado a falar. Porque a Dona Isabel ficou apelando para amigos, para pessoas que tivessem alguma ligação com ele, ligou para mim, ligou para o Milton Neves, e eu, através da jornalista Isilda Alves, tive o cuidado, a delicadeza, o carinho com o ser humano, né? E fui atrás para tentar ajudar de alguma forma, coisa que o São Paulo não fez, coisa que o Raí, nada. Estou falando Raí porque foi o nome com o qual ela com certeza falou, mas é a instituição como um todo. Não deu a mínima para ele.
E aí, vejam como não era tão difícil assim. A Isilda Alves foi lá e trabalhou. Quem vocês acham que a prefeitura de Mogi das Cruzes atenderia mais facilmente? O presidente do São Paulo, o Raí, o São Paulo, ou uma jornalista importante, mas é claro, não tem a importância e a força do nome do São Paulo. São Paulo não deu a mínima. E isso fez uma espera de 2 a 3 meses. Com a Ayrton, quando foi feita a cirurgia, não deu tempo sequer de fazer a quimioterapia. Não quer dizer que se ele tivesse sido operado antes, que ele teria salvado. Mas deveria ter existido boa vontade. Sabe quando isso aconteceria com Constantino Cury como presidente? Sabe quando isso aconteceria com Antônio Leme Nunes Galvão como presidente? Sabe quando isso aconteceria com Paulo Machado de Carvalho como presidente? Com José Douglas Larola? Mas os caras que estão lá hoje, eles não estão aí com nada, eles não respeitam nada, não respeitam clube, não respeitam coisa nenhuma. E não respeitaram a família do Ayrton, ex-jogador muito mais importante do que todos eles que estão lá juntos. Então, senhor Fernando Faro, cadê a sua resposta? A minha está aqui, ó. Eu errei. Porque eu estava com prevenção contra vocês, porque vocês não ligam para nada e para ninguém. E achei que vocês não ligariam nem para o Minuto de Silêncio, e não ligaram mesmo, jogaram para a torcida. Então está aqui a minha correção. E a explicação do São Paulo? Por que não ligaram para o jogador que não pediu dinheiro, não pediu nada? Só pediu uma gentileza para tentar um cantinho no leito do hospital, usando o prestígio do São Paulo, porque era urgente o caso. E não obteve a menor resposta. Cadê a resposta do São Paulo? A minha está dada, eu errei. Por prevenção contra vocês, porque eu entendo que o São Paulo não respeita nada e ninguém. Então, não ter feito o Minuto de Silêncio seria natural do São Paulo. E a resposta do São Paulo? Já lhe cobrei 3 vezes. Eu não lhe dei meu telefone, mas o senhor tinha. Agora eu tenho o seu também. Continuo dando oportunidade para o São Paulo responder, se é que consegue responder. E você, Raí, como é que é? Não tem nada para falar? Você hoje é um jogador, um ex-jogador, um cara de prestígio, tem um bom trabalho, mas a gente não sabe o dia de amanhã. É bom respeitar o ser humano, é bom ter cuidado com a vida humana, porque ficar doente, ter câncer pode acontecer com qualquer um. Então, cuidado com o que vocês fazem. Vocês se acham imortais porque vocês estão destruindo São Paulo, mas têm um cargo, mas a vida dá voltas. Respeitem o ser humano. Vocês não tiveram respeito com uma família, hoje a dona Isabel está lá chorando e o São Paulo não se dignou a dizer por que não fez o pedido de atendimento de ajudar um atleta a ter um leito no hospital para operar de câncer. Esse é o São Paulo de hoje. Que triste, né? Assim como o Palmeiras, o Corinthians também não conseguiu vencer jogando no interior e o prejuízo poderia ter sido maior diante da Ferroviária em Araraquara, não fosse a estrela de Gustavo que saiu do banco e evitou a derrota do Timão. Wagner Love é escalado. Já o centroavante titular espera no banco. Por que o Gustavo não começou jogando, Carelli? Porque ele ficou 3 semanas, faz 3 semanas que ele machucou e não ia ter ele 90 minutos. O centroavante que jogaria só um pouco é o da Ferroviária. Antes de se machucar, Lúcio Flávio se esforça para acertar o voleio. A Ferrinha gosta da bola, do toque, de pé em pé. Ah, se o Arthur caprichasse mais no chute. Quando o Corinthians trabalha de um lado para o outro e cruza na área, é perigo para cima do Tadeu. Goleiro que sai no intervalo é o Cássio, desconforto muscular. E Walter, antes de ser exigido, vê a pancada do Pedrinho. Agora a bomba é pra cá. Tiro de longe, certeiro. Diogo Matheus, ulalá. Ferroviária 1-0. Até que o dedo de Carille entra em ação. Vem Gustavo, vai Gustavo. Antes de ir, a Ferrinha por pouco não amplia. Olha o chumbo caindo do céu, Tadeu. A locomotiva não sai do trilho, segue seu caminho pelo chão em direção ao gol. Como disse, né, talvez no único momento que não poderíamos errar, porque contra equipes grandes não se pode ter um vacilo, né, um momento de desatenção. O visitante tem camisa, tem carisma, tem Gustavo, que aproveita a bela arrancada de Cleison e empata no apagar das luzes em Araraquara. A vaga para uma das semifinais do Campeonato Paulista será decidida agora na quarta da semana que vem em Itaquera. Quem vencer avança. Depois do empate aqui na Fonte Luminosa em Araraquara, o professor Fábio Carille analisou o resultado e o desempenho do Corinthians. Sem muita ladainha. O cara foi bem objetivo.
foi um pouco abaixo, não. Foi abaixo. A gente foi premiado com um empate no final aí, mas não jogamos bem. Né? Foi isso que eu falei. A gente tem que comemorar o resultado, levar a decisão para nossa casa. Mas sabemos que a gente não jogou bem. A gente tem que jogar mais e sabe que pode jogar mais. É isso que eu acho sensacional do Carille, Flávio, entre outras coisas. Acho um técnico competente. Né? Acho um técnico competente. Jogamos mal, faz parte do jogo. Jogar bem, jogar mal faz parte. Sabe, tem muito treinador que se apega, começa... Ai, não... A gente viu que o jogo foi horrível. Nós finalizamos 3 vezes ao gol, 5 vezes, a bola foi para lá na linha de escanteio, mas considera finalização. Sabe, é isso. Mas quando você estava vindo para cá pro mês, você chegou a ver? Eu não vi, que o jogo foi legal, esse jogo, que a Ferroviária jogou muito bem, né? Foi. Eu vi mal o jogo, né? Foi bom, o Corinthians criou até algumas oportunidades no primeiro tempo. No segundo tempo, caiu do céu, né? Foi um gol que saiu ali nos minutos finais, 43, com o Gustavo, que está numa fase largura, né? Incrível. Agora tá largo, né? A bola procura. Agora, eu queria fazer a defesa aqui de um jogador que eu acho que é injustiçado, Flávio. O Sornosa. Eu vejo um monte de gente torcendo o nariz por causa dele. Mas, poxa, é o cara com o maior número de assistências no time. Ele depois é o Pedrinho. E disparado na frente em termos de assistência. Tudo bem que nesse gol aí, quem fez a jogada foi o Cleiton, que roubou uma bola ali na entrada da área. Mas, poxa vida, o Sornosa se encaixou no time do Corinthians. Uma pergunta que não quer calar, está decidido? Não. Esse jogo é ruim, mesmo. Né? Esse jogo é ruim, né? O Corinthians vai ter que sair do sistema normal dele, vai ter que atacar mais, é jogo ruim. Não, todos os comentaristas falaram que o fácil era passar Corinthians e Palmeiras e que Santos e São Paulo, né? Coisinha engrossar, e tá ao contrário. E tá ao contrário. Se bem que não está decidido de São Paulo, não. Viu? Também não está decidido São Paulo, não. Acho que o Santos, tudo bem. Apesar que o Santos, viu? E o que o Santos pede? Pede 5-1 de 4-0. Ele não perde pouco, né? Ele abusa para cima e para baixo, né? Vai saber, né? Pode acontecer tudo. É verdade. Nos outros estaduais pelo país, tivemos as goleadas de Grêmio e Cruzeiro e mais um tropeço do Botafogo, agora sem chances de chegar às semifinais do Campeonato Carioca. Vamos aos gols dos principais clubes do Brasil. Campeonato Gaúcho, Estádio do Vale. O Inter venceu o Novo Hamburgo pela primeira partida das quartas de final. Nico Lopes abriu o placar já no segundo tempo. Depois, Serra Fiore definiu a vitória com este foguete de fora da área. 2-0 placar final. O caminhão do Grêmio passou sobre o Juventude, não deu nem para notar a placa. 6-0 fora o baile. Classificação praticamente garantida e o jogo de volta acontece na quinta-feira. No Mineirão, o Cruzeiro goleou o Patrocinense por 5-0. Fred fez o primeiro. Destaque para Rodriguinho e Marquinhos Gabriel, que fizeram 2 gols cada. Classificação assegurada para as semifinais do estadual. O Atlético Mineiro comemorou o aniversário de 111 anos com vitória e classificação. Eliminou o Tupinambás por 3-1 e agora aguarda o adversário da próxima fase. Pelo Carioca, o Vasco foi surpreendido pelo Bangu em São Januário. Thiago Reis abriu o placar. O goleiro até que tentou, mas não conseguiu. Daí pra frente brilhou a estrela do Bangu. De pênalti, Anderson Lessa empatou. E já nos acréscimos, Marcos Júnior virou. Final Vasco 1, Bangu 2. O empate do Botafogo contra o Americano neste domingo não foi suficiente para o Glorioso se classificar para as semifinais da Taça Rio. Alex Santana fez o primeiro do fogão. Romário de cabeça empatou. Calma, não aquele Romário, é outro. Rodrigo Pimpão colocou o Botafogo novamente em vantagem. Já nos acréscimos, de novo Romário, de cabeça, marcou o gol de empate, que eliminou o time de Zé Ricardo. No clássico Flamengo e Fluminense no Maracanã, Bruno Henrique fez o primeiro do Mengão aos 14 minutos. Na segunda etapa ele fez 2-0. Gabriel, o Gabigol, aumentou a vantagem com direito à comemoração com força. Dodi e João Pedro descontaram. E ficou assim, Flamengo 3, Fluminense 2. Especula-se que o mundo pode ver nos próximos dias a maior transação da história do futebol. Nós destacamos lá no site gazetesportiva.com, não é o Neymar não, hein? O Real Madrid oferecerá 280 milhões de euros por Mbappé, o equivalente a 1 bilhão e 200 milhões de reais.
A informação foi publicada pela revista France Football. A contratação do jovem atacante francês do PSG seria um pedido pessoal do técnico Zinedine Zidane, que chegou ao clube com a missão de reformular o elenco merengue com nomes que possam suprir a ausência de Cristiano Ronaldo. A transação superaria os 222 milhões de euros pagos pelo PSG ao Barcelona por Neymar, recorde até o momento. Eu quero saber dos nossos especialistas aqui se o Mbappé vale mesmo todo esse caminhão de dinheiro, se é o nome certo para todo esse estardalhaço. Gente, valer não vale. Assim como o Neymar não vale 222 milhões e tal. Mas, enfim, as cifras, elas se tornaram absurdas, né? O que vai fazer? Eu só acho que, para quem imaginava o Neymar indo para o Real Madrid, me parece que o Neymar está perdendo cada vez mais espaço, Flávio. Ele não está jogando, né? Prestígio. Olha, eu, ao contrário do Celso, acho que vale. Sabe por quê? Porque é um negócio. Não é como aqui que você faz um campeonatinho qualquer, não tem nenhum tipo de... Você pode ter esse dinheiro de volta. Não tem nenhum tipo de por exemplo, você vai no jogo e é aquela coisa seca, não tem nada. Como é que eles falam? Experiência, não tem nada. É uma coisa bem largada. Então, não tem camisa, ninguém controla. O jogo depende daquilo de estádios feios, espetáculo mal cuidado. O Real Madrid é outro papo. Você vai ter, além do espetáculo em si, que é um espetáculo, você tem a ida ao estádio, você tem toda a experiência de ir ao estádio, você pode tirar uma foto com o jogador em um determinado momento, visitação. Todo esse pacote, ele traz de volta o retorno financeiro ao clube. Traz de volta e até sobra. Só com a venda de camisas, o Real Madrid, se vender mesmo, só com a venda de camisas você vai pagar metade dessa conta. Porque o Neymar foi mais ou menos assim. Com o PSG pagou uma semana, já tinha pagado metade. Aqui é tudo de qualquer jeito, o cara estreia. O Ronaldo não estreou em Tumbiara e saiu em Bagué. Já tem esse peso, você acha? Com certeza, né? Pela Copa do Mundo. Na atualidade, eu acho que sim. Bom, o Neymar não está jogando, mas jogando, ele já é melhor que o Neymar? Sim. Eu acho que ele aí é que tá, ele tá mais na moda, ele foi campeão do mundo. Ele é uma atração, uma estrela. Porque o Real, ele trabalha com estrelas. É uma estrela que chega. Né, aquela coisa, o circo contratou um grande astro. Então, faz parte, sim. Acho que melhor que o Neymar, Celso? O momento dele, sim. Claro, o Neymar não está jogando, mas sim. Ainda falando de futebol internacional, a seleção brasileira fez hoje o último treino antes do amistoso desta terça contra a República Tcheca em Praga. A ideia é mostrar um futebol melhor, né, do que o exibido naquele empate lá por 1-1 diante do Panamá. O próximo compromisso da seleção brasileira será amanhã às 15:45 da tarde, horário de Brasília, no estádio Eden Arena, na República Tcheca. O jogo é amistoso e o adversário será a seleção local. Os comandados de Tite já treinaram no palco do duelo e buscam um melhor resultado nessa segunda partida do ano. Isso porque no último sábado a equipe canarinho não conseguiu passar de um empate em 1-1 contra o Panamá. Resultado ruim, desempenho, primeiro tempo abaixo das nossas expectativas, o segundo tempo no normal, com alguns ajustes que nós fizemos em cima de um jogar com linha de 5, com 4 na frente, baixo, e nos dificultando as ações. No intervalo a gente teve a condição de reorganizar e foi um segundo tempo que ele já deu dentro de uma normalidade. A seleção brasileira só enfrentou a República Tcheca uma vez, nas semifinais da Copa das Confederações de 1997, quando venceu por 2-0. Vale lembrar que anteriormente o Brasil já havia enfrentado a Tchecoslováquia, país que em 92 se dividiu para a criação da República Tcheca e a Eslováquia. Diante deles, a nossa seleção tem um retrospecto de 9 vitórias, 6 empates e 2 derrotas, tendo inclusive decidido a Copa do Mundo de 62 contra a seleção europeia. Conforme prometido, Tite deve alterar para amanhã toda a defesa do Brasil. Casemiro deve continuar com a braçadeira de capitão, mas terá ao lado dele Alain na proteção da zaga. A seleção deve ter Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alexandro. Casemiro, Alain e Felipe Coutinho. Richarlison, Lucas Paquetá e Roberto Firmino. Tá tudo ok, tá tudo certo. E o Marinho só tá preso porque tá nos Estados Unidos. Sim, e o Del Nero tá passeando por aí também. Agora o Brasil e Panamá foi tão ruim que deu sono durante o jogo e eu acabei dormindo na entrevista do Tite. Que ótima hora para dormir.
O pior que foi verdade. O Tite é um amor, mas é não, que sim, mas... ele fala daquele jeito lento. Esse Brasil e Panamá. Tem o que fazer na vida, Quem mandou trabalhar com esporte? Nossa senhora, Celso, tinha mais nada melhor mesmo fazer. Sábado à tarde o cara vem no Brasil e Panamá. Até a dó. Geralmente a gente se encontra, faz um passeio com as crianças. Claro. Pior que meu filho estava comigo. Coitado. Seu filho tá tirando nota baixa na escola, né? Agora eu entendi. Olha, daqui a pouquinho tem a segunda-feira no Palmeiras, no Santos, São Paulo e Corinthians, todos os bastidores, todas as novidades dos clubes paulistas. O São Paulo não vencia uma partida há mais de 20 dias. O clima, que já não vinha bom, piorou ainda mais depois daquele bate-boca entre Jean, o goleiro, e Wagner Mancini, treinador. Parece que tudo isso ficou para trás. Após a boa vitória sobre o Ituano, a alegria voltou a reinar no CCT da Barra Funda. A vitória de ontem frente ao Ituano encaminhou a classificação para a semifinal e também melhorou o astral do elenco tricolor. Não dá para esconder que a representação de hoje foi num clima de muita descontração. Uma segunda-feira que a gente está tendo aí mais leve, mas com mais concentração, com mais foco no próximo jogo. Depois de uma série de jogos onde o time não esteve bem, dessa vez o tricolor venceu e convenceu. O mérito foi de manter a intensidade do começo ao fim do jogo, né? Intensidade sempre tá buscando o gol, foi isso que a gente fez do começo ao fim. Para se classificar à fase semifinal, além da vitória, o São Paulo joga por um empate na próxima quarta-feira. Será que jogar por 2 resultados de 3 possíveis é uma grande vantagem? É uma vantagem que a gente construiu na nossa casa, nós sabemos que a gente, se a gente manter a mesma concentração, a mesma intensidade ou mais ainda do que foi ontem, eu tenho certeza que a gente vai conseguir a nossa classificação para sair para ir para a semifinal cada vez mais forte e chegar no nosso objetivo. Se o São Paulo eliminar o Ituano, ele avança na competição. E para a fase semifinal poderá ter uma grande novidade. Afinal, o técnico Cuca tem a apresentação inicialmente confirmada para o próximo dia 2 de abril. Se isso ocorrer, ele estará comandando o São Paulo já na segunda partida da fase semifinal do campeonato estadual. Muito bom, né? Não só para o professor Cuca, mas também para a gente passar aí para uma semifinal e, se Deus quiser, chegar na final do Paulista. Isso é o que é o nosso objetivo, o objetivo do clube aqui. Eu tenho certeza que a gente vai dar o nosso melhor para quando o professor Cuca chegar aqui, a gente tá lutando por esse campeonato paulista. Olha, estou recebendo aqui algumas mensagens sobre o caso do Ailton ainda. O doutor Marco Aurélio Cunha esteve no velório ontem, manda até uma foto aqui, ele, o Zé Sérgio, Naim, que eu não estou lembrando quem é, e o doutor Marco Aurélio com a esposa. E diz ele, jamais deixarei de ir. O meu São Paulo Futebol Clube humanista, enquanto eu viver, será assim e será. Homero Benintani, senhor Homero Benintani, pessoa séria, conselheiro, ajudou na doença e no acompanhamento. Mas foram ações pessoais. O São Paulo não fez nenhum movimento. O doutor Marco Aurélio já ajudou no período do Teodoro. O São Paulo tem passagens com o Pedro Rocha. O São Paulo lá atrás, na época do São Paulo para valer mesmo, doutor Henrique Aidar, aquele pessoal, Antônio Leme Nunes Galvão, o Roberto Dias sempre teve um atendimento muito legal. Que pena, né? Que pena que o clube está desse jeito agora. Bom, o Corinthians voltou aos treinos já nesta tarde. A torcida está na expectativa para saber se Cássio estará disponível para o duelo de quarta contra a Ferroviária. Jonas Campos atualiza para a gente as notícias do Timão. O artilheiro do time na temporada com 9 gols, Salvador do Corinthians, ontem em Araraquara, veio para o campo na reapresentação do time nesta segunda-feira. Gustavo trabalhou junto com aqueles que não atuaram os 90 minutos contra a Ferroviária. Lá no fundo, treinando à parte, o outro centroavante do Timão, Mauro Bozelli. Fora ontem devido a um edema na panturrilha, o argentino segue em trabalho de transição. O goleiro Cássio, substituído no intervalo do jogo de ontem por conta de dores no quadril, passou por exames nesta segunda-feira e a boa notícia é que não teve nenhum tipo de lesão detectada. Mesmo assim, o goleiro corintiano segue como dúvida para o jogo da volta contra a Ferroviária nesta quarta-feira, 9h30 da noite, na Arena de Itaquera. Tudo vai depender das dores no local. Enquanto o Cássio será reavaliado diariamente até o momento do jogo, o substituto imediato, Walter, que já sabe que não terá contrato renovado com o Corinthians ao fim da temporada, trabalhou normalmente no campo e está pronto para o jogo.
É clima de decisão, todo mundo de olho no Coringão. Tanto o presidente do clube, André Sanches, quanto a ilustre coruja presente aqui no CT, Joaquim Grava. Bom, menos mal que o Cássio não é algo grave, né? O Walter também é um bom goleiro, eu até não entendo por que o Corinthians vai abrir mão dele. De qualquer forma, acho que para o Walter é uma boa, porque ele tem potencial para ser titular de qualquer clube no Brasil. Falar em tê-lo, né? Agora só não contratou legal, porque ele se machucou, né? Talvez seja a chance dele também brilhar num outro clube, já que o Cássio é absoluto no Corinthians, né, Flávio? Claro que sim. Não tem nem o que se discutir. Claro Bateu todos os recordes e o Cássio ainda tem muita lenha para queimar. Ele pode ser o jogador com mais atuações no Exatamente. O Palmeiras já entra em campo amanhã no Pacaembu, onde encara o Novo Horizontino precisando vencer para ir para as semifinais do estadual. Além de se preocupar com o jogo, o Verdão segue na bronca com a Federação Paulista. Reportagem Osmar Garrafa. É isso, Michele. Os jogadores do Palmeiras se reapresentaram agora à tarde aqui na Academia de Futebol. Ninguém voltou a falar sobre a polêmica do VAR com a Federação Paulista de Futebol, mas a posição do Palmeiras é muito clara. O Verdão entende que está, sim, sendo prejudicado pela entidade que acolhe aqui os clubes da cidade de São Paulo, no caso, a Federação Paulista de Futebol. O time iniciou preparativos já para a partida de amanhã contra o Novo Horizontino. No jogo da ida lá em Novo Horizonte, no sábado, empate em 1-1. Para garantir vaga à fase semifinal, o Palmeiras joga por uma simples vitória. Vitória por qualquer resultado leva o Palmeiras à fase semifinal da competição. Em caso de novo empate, por qualquer placar, a decisão da vaga será nos pênaltis. O técnico Luiz Felipe Scolari não terá para essa partida, mais uma vez, o Gustavo Gomes, que está na seleção paraguaia, o Everton com a seleção brasileira e o Daverson, que continua no departamento médico. A boa notícia de hoje é que o Luan já apareceu no gramado, o jogador pode até ser relacionado, vem há um bom tempo se recuperando de lesão no departamento médico, mas voltou às atividades. E também o Bruno Henrique, o Filipão havia dito no sábado que o Bruno Henrique merecia ser observado, mas como veio para o campo e trabalhou normalmente, deixa de ser dúvida para essa partida decisiva amanhã à noite no estádio do Pacaembu. Da Academia de Futebol do Palmeiras, Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva. Pacaembu meio que tem show do Paul McCartney, né? No Allianz, né? Não vai ser fácil, vai ser entojado o jogo. E se o Palmeiras passar, ele joga sábado, né, Celso? Porque tem terça-feira ele tem jogo em São Lourenço, na Argentina. Enfim, podemos ter um Palmeiras e Corinthians na próxima fase. Pode, só não dá para ser São Paulo e Corinthians, o resto pode qualquer coisa, desse bolo todo aí. Imagina. Isso se os quatro grandes passarem, né? Claro. Vamos com calma. Mas aí pro Palmeiras é só um paulistinha? Nem vai dar fazer... Não, mas o Corinthians é mais importante que o... Esse jogo, Corinthians e Palmeiras, vale mais que o campeonato. Com certeza. A parte. Aí é um caso à parte. Aí é uma coisa... Aí é uma coisa à parte. Por toda a rivalidade. Inimigos, Corinthians à parte. Corinthians assim, derruba treinador de todos os times. É lógico, aí não. Assim como também muita gente já caiu. Sim. É lógico, claro. Olha, em crise financeira, o Santos está negociando o patrocínio Master com alguns bancos. Enquanto não sai uma definição sobre o tema, a diretoria do Peixe vai buscando aí alternativas para contornar o atraso de salários dos jogadores. De acordo com o presidente santista, o problema foi resolvido hoje. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. Duas promessas de pagamento de salários não cumpridas. A crise financeira no Santos não é segredo para ninguém. Mas, finalmente, a diretoria quitou os débitos com os funcionários e todo o elenco. Nós estamos na gestão desde janeiro do ano passado, nunca atrasamos salários. O Santos é um clube que tem um crédito de 100 milhões de reais. Isso é importante, todo mundo saiba, nós estamos quebrados. Foi um problema apenas de fluxo de caixa. E dizer para vocês que foi saldado os salários dos jogadores hoje. O elenco se reuniu antes da partida com o Red Bull Brasil para dar uma nova cara à equipe, como revelou o lateral Felipe Jonathan na entrevista coletiva. A gente fez uma bela partida contra o time do Red Bull Brasil e eu acho que a gente tem que manter esse aspecto de vontade, cara. Eu acho que a gente foi bem nesse jogo, a gente já deu uma nova cara pro clube, pro time e com isso só tem a evoluir. E a gente tem que ir com humildade para esse jogo de volta. A gente sabe que tem uma vantagem muito boa, mas só que a gente não pode cair nesse detalhe de falarem que é favoritismo, nada disso. A gente está bem focado, sabendo que a gente venceu o primeiro jogo, mas no segundo vai ser bem difícil. A gente sabe da qualidade que tinha a equipe do Red Bull Brasil, que foi a equipe do interior
líder geral do campeonato. E a gente sabia que tinha que mudar a cara do Santos, a gente sabia que tem que brigar por coisas grandes. Eu acho que foi isso que determinou dentro de campo, para a gente sair com a vitória e dar um grande passo para as semifinais. Tá bem, né, Flávio, que o Santos conseguiu quitar os salários. Cumpriu a obrigação, decisiva, né? Pois é. Uma fase decisiva não pode... Não pode nunca, né? É, claro. Não, tem que pagar salário. Se não tem condição de pagar salário, não pode desistir. Não tem esse negócio. Isso é inadmissível em qualquer empresa, em qualquer local de trabalho. O cara tem família, o cara tem compromissos. Jogador de futebol, por incrível que pareça, meu amigo aí em casa é um ser humano. Ele come, ele tem despesa com limpeza, com aluguel, com a prestação de carro, tudo, igual qualquer um de nós. Então ele precisa receber, ele trabalha para receber. Tá certo. Você já se conectou com as nossas redes sociais? Então anote aí no seu celular, Facebook/Gazeta Esportiva. Lá, curta a nossa página, Twitter e Instagram, @Gazeta Esportiva, e tem o nosso canal do YouTube, se inscreva, tá bombando, conteúdo exclusivo, os comentários, nossos vídeos, reportagens, matérias especiais, youtube.com/Gazeta Esportiva, se inscreva no nosso canal. Twitters, temos Twitters? E hoje tem show de bola ao vivo a partir das 8h30 da noite, hein? Depois eu falo mais. Paulo Júnior, boa noite a todos. A diretoria do Palmeiras vive arrumando desculpas para não terem que justificar o péssimo futebol jogado por um dos times mais caros do Brasil. Putz, verdade. Juarez Sena Bezerra, o Campeonato Paulista é o maior campeonato regional do Brasil, mas os dirigentes do futebol paulista fazem com que ele se torne realmente paulistinha. É muita incompetência e desorganização em uma só entidade. Ele é do Itaim Paulista. Zé Luiz, sou palmeirense, mas o mimimi da diretoria do Verdão enoja. Se o time estivesse apresentando um bom futebol, não estariam reclamando. Além de ser o principal campeonato regional do Brasil, o Paulistão só não é importante para quem não ganha. Falou tudo. E o rei da cornetagem? É Paulistinha e fim de papo. O melhor regional do país é a Copa do Nordeste, ponto final. Perfeito. Bom, como eu disse, então, hoje à noite temos show de bola a partir das 8h30 no site gazetesportiva.com, também no nosso canal do YouTube, beleza? Osmar Garrafa, Alexandre Silvestre e toda a nossa equipe apostas. E temos vídeos do WhatsApp. Boa noite, galera da Gazeta Esportiva, tudo bem? Meu nome é Wenderson, moro aqui em Diadema, São Paulo, sou corintiano. Pra mim é paulistão, e bem paulistão, daquele paulistão mesmo. Boa noite, Michele, Flávio Prado, Celso, aqui é o Nil Batata do Butantã. Queria dizer que pra mim é paulistinha, pô. O Santos disputou 10 final aí, ó. Ganhou 7, era paulistinha, pra mim vai continuar sendo paulistinha. Beleza? Aqui é o Nil Batata do Butantã, São Paulo aqui. Um abraço pra todo mundo aí. Boa noite, galera da Gazeta Esportiva. Pra mim é paulistão. Paulistinha é pros chorão da vida aí, que não ganha nada, fica sem chororô aí. Faz parte do campeonato chorar, né? Esse último te atendeu, você falou para fazer deitado, Falou ele fez. fazer deitado, ele fez Perfeito. deitado, assim que é legal. E antes de encerrar, vamos ao resultado da nossa enquete. No começo do programa, a gente perguntou a opinião de vocês sobre o Campeonato Estadual aqui de São Paulo. É Paulistinha ou é Paulistão? E a maioria concorda com Palmeiras. Paulistinha, 68% dos votos. Brincadeira. Mas todo mundo comemora quando o time ganha, né? E derruba técnico quando perde, quando né? perde, Até aí, pois é. É o que temos para o momento, vai fazer o quê? Você quer comemorar a Champions League? Não, eu acho que quando não vale, não vale. Não tem nem que comemorar, Mas tem não que importa. ficar com vergonha. Vale o quê? Vale igual o brasileiro? Não, Flávio, não. não. É nada. Isso aí é o que faz? É um monte de times que coloca 4 mil torcedores em decisão, explorando os grandes que ficam sem calendário, depois acumulam tudo e fazem jogo então, feio. Então, se não vale nada, põe o time em reserva. Eu defendo isso mesmo. Pode pôr. Não vale nada. Agora, chamar de paulistinha quando perde, quero ver comemorar depois. Quero Você ver. acha que o Palmeiras vai falar que é paulistão? Vamos ficar por aqui. A gente encerra o Gazeta Esportiva homenageando Elton John, que completa hoje 72 anos. Beijo. Sério, não é mais.